Cumprimento, irmão, da paz do Senhor. Amém. Salmos, livro de Salmos, número 90. Salmos, livro de Salmos, número 90, verso 12 apenas. Já é o suficiente para nós meditarmos nesta manhã. Glória a Deus. Repetindo, número 90 de Salmos, verso 12 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aleluia. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano eterno sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem vindo daquele que vem não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que mas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, venha falar conosco pela sua palavra. Venha redarguir, ensinar, instruir para a tua justiça. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 90, Salmo de Moisés. Você vê que o salmista tem vários. Você vai ver Etan tem Salmo de Etan. Você vê Asaf, tem Salmo de Asaf. Você vê Davi, metade dos salmos são de Davi. É claro que tem salmos que não estão no livro de Salmos, né? Ana, Maria, Paulo, tem, mas Moisés tem 90. E Moisés, você vai ver que a Bíblia fala que de todos os profetas que existiram, nunca houvera profeta como Moisés. E Deus falara frente a frente. É claro que você vai ver que todo profeta tem o seu artifício, tem essa qualidade, característica. Você vai pegar Isaías, metade do livro de Isaías, esse livro, ele fala de Jesus, do Messias, de Mashiach, Yeshua. Ele fala de Jesus. Você vai pegar Ezequiel fala que ele viu o trono de Deus como que é. Jeremias pregou só uma mensagem, apanhou o livro inteiro, bem dizer, porque é uma coisa como um profeta chorão, porque ele apanha muito, joga ele na lama, no poço, no seco. Você vai ver que Oséias tem que casar com uma prostituta. Oséias, quando ela voltar, fica com ela, perdoa ela, porque é assim que eu sou. Cada vez que você peca, você volta.
eu perdoo. Aleluia. Os maiores teólogos dizem uma coisa: não vai ter ninguém lá no inferno falando, não, mas eu fui até Jesus. Não, quem vai até Jesus, ele não joga fora. Quem vai até ele não joga. Quem busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aleluia. E cada profeta tem a sua qualidade. E Moisés, ele, porque Deus falava com ele face a face. Moisés, Deus fala, nunca mais haverá um profeta como Moisés. E eu falava tete a tete, junto. A intimidade, o relacionamento que Moisés tinha com Deus, nunca mais vai existir. Nunca mais você vai ver que na transfiguração de Jesus é Moisés e Elias. Elias não estava em delírio demais, só correndo para lá e para cá. Porque muitas vezes nós queremos ser profeta, mas aguentar esse quadro que esse profeta aguenta, aguentar as lutas, as batalhas, isso é difícil. Porque Moisés vai falar do quê? Moisés vai falar do tempo. O único salmo que está aqui no livro de Salmo, Moisés vai falar do tempo, a brevidade do tempo. Ele vai, primeira coisa, a falar que, Senhor, 1000 anos como um dia é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente reconhece no próprio Espírito é que nós somos temporais. Nós nascemos hoje, nós nem sabemos que dia que vamos morrer. Não sabemos, né? Eu vou dizer, que ele soubesse que ia morrer, naquele dia, um dia antes, eu vou me arrepender, Senhor, vamos consertar tudo, eu vou para o céu assim. Nós não sabemos o que é amanhã, a gente planeja tal coisa, mas Deus que sabe do amanhã. E você vai ver que Moisés fala do tempo, porque na verdade a primeira coisa que nós entendemos é que somos temporais. Você vai ver que Jesus, ele sobe no Sermão da Montanha, sempre comento isso, eu gosto muito do Sermão da Montanha, e ele faz a primeira parte, bem-aventurado, ouve o que foi dito, aí ele vem oração, jejum e esmola, aí ele vem da assinatura e ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, guarda no coração, esse está certo. Porque o que faz da areia, ele cai, porque na verdade todos nós somos areia. Aleluia. Todos nós viemos do pó vamos voltar. Então se você confia, por mais que você estimar o homem ao máximo, nunca adore ele. Considere, respeite e ame-o com todas as suas forças, porque a Bíblia manda falar isso, mas nunca adore, porque na verdade ele ainda continua sendo areia. Da areia ele foi formado, da areia vai voltar. Então na verdade Deus, ele é sempre Deus. E quando nós entendemos isso, que 1000 anos e um dia tudo a mesma coisa para ti, Senhor, é como um ponto ligeiro, passa rápido. Nós vamos entendendo, porque para a gente entender isso de rocha e areia é uma coisa transcendental. A gente vai, porque quando que começamos a entender? Quando começamos a ver de longe a morte, e muitos de nós vê de perto. Se eu fosse sincero ao máximo com cada um que está aqui, é falar assim, muitos de nós veio aqui, está sentado, sabe por quê? Por causa da morte. Por causa da morte. Muitos de longe, de uma situação lá, não, essa situação lá na frente, se piorar, eu vou morrer. Eu vou morrer. É uma enfermidade, é uma situação, é uma briga, é uma coisa. Muitos de nós que somos chamados, porque Moisés é assim. Moisés ele foi para o deserto, sabe por quê? Porque ele matou o egípcio. Quem matou o egípcio, ele teve que correr. Ele era o príncipe. Se você for ler minuciosamente a Bíblia, você vai ver que ele é o príncipe do Egito. E quando ele matou o egípcio, ele teve que correr. Ficou lá no meio do deserto. Uma das situações que é só Deus que ele permite acontecer para a gente buscarmos ele. Porque na verdade, você vê que a morte, irmãos, vou falar sobre isso no inferno. Muitos de nós que viu morte de perto, muitos de nós que percebemos a morte de perto, quando percebemos a morte de perto, começamos a pensar da maneira. Eu comentei semana passada que o Pessache, a Páscoa, significa Pessache, verdade. Significa passagem, verdade. Passagem. E muitos de nós pensam que é passagem do povo no meio do mar. Não é no meio do mar a passagem a seco, passagem do anjo da morte. Muitos de nós que percebemos esse anjo da morte de perto, quando ele chega perto, porque os anjos, quando perto de nós, nós pensamos coisa diferente. Quando uma situação espiritual acontece na nossa vida, nossa mente vai mudando. E quando acontece? Quando vemos isso aí.
Quando enxergamos uma situação de morte de longe, ou até de perto, o que acontece? Nós começamos a mudar a nossa mente. A nossa mente, uma situação dentro de casa, no trabalho, qualquer situação que vai trazer morte. Quando eu falo morte, irmão, não é só morte física, é morte espiritual, é uma enfermidade, é acumulação, é angústia, porque você vai ver que a tristeza de Deus, ela traz arrependimento. A tristeza do mundo traz morte. Então tem um porém, tem vários tipos de morte. A Bíblia vai falar sobre vários tipos de morte. E quando percebemos a questão da morte, começamos a pensar diferente. Você vê que Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, treinando, sofrendo no deserto para voltar para chamar o povo. Você vai ver que ele fala sobre a morte no último salmo. Ele fala sobre o tempo. E ele vai começar a entender que passa muito rápido. A primeira coisa, você vai ver que ele fica no salmo inteiro dizendo que a vida passa rápido e que todos nós vamos morrer. Toda vez que deixamos de pensar isso, pensamos que alguma coisa acontece, que somos diferentes, nós esquecemos disso. Esquecemos porque a morte é porque você vai ver que algumas pessoas foram transladadas, foram arrebatadas. Você vai ver que Moisés talvez foi transladado, existe uma vertente que foi transladado. Você vê que Elias foi e Enoque. Só que se você for pesquisar em todas as religiões, não vou comentar sobre as religiões todas, se for pesquisar, não teve ninguém que venceu a morte. O que venceu a morte é Jesus. Como que eu faço para entender a eternidade? Já comentei, só tem uma coisa a entender, começar a entender a eternidade. Como? Você olhar para o tempo. Como que é o tempo? Você vai ver que em vários países existem calendários. Existem calendários. Normalmente o geral é solar ou lunar ou unisolar, mas existe vários calendários. Na China tem os animais, no ano do rato, só você vai ir na Índia, outro tipo, o judaico vê cada calendário é um calendário, mas todos dentro do seu próprio calendário tem dentro do tempo uma marca. Qual que é a marca? Hoje é o dia 24 de abril de 2019, hoje é depois de Cristo. Ele marcou no meio do tempo a cruz. Quando que acordamos? Já preguei sobre isso. Quando que nós acordamos no tempo? Nós acordamos no tempo quando olhamos assim, não, eu sou temporal, eu fico só uma época aqui, isso aqui é terra. Você vai ver que a parábola-chave é a parábola da terra, beira do caminho, espinho, pedregais e boa terra. E não é sobre terra, você vê que você é terra, aí você começa a entender. Quando você olha para o tempo, você vê o que no meio do tempo? A cruz. A cruz, ela está no meio do tempo para a gente entender o que acontece, porque só ali que a gente encontra a eternidade. Irmãos, você vai ver que aqui nesse verso ele fala uma coisa: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. É claro que você vai ver que Salomão é outra pessoa que fala muito de tempo. Você vê que é o homem mais sábio do mundo, e esse Deus que tinha mais intimidade, que Deus falava face a face. Você vê que eles falam muito tempo, porque existe um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar o que se plantou. Existe tempo para todas as coisas, ele vai falar de tempo. Quando você vai entender, porque você desperdiçar seu tempo é quando a gente não cumpre o que está escrito, é desperdício de tempo. E no tempo, o que acontece para aprender? Ter um coração sábio. Eu tenho várias coisas, mas eu não tenho, eu posso dizer só uma coisa só. Hoje é uma coisa, porque esse salmo também tinha mais coisa. Na verdade, é uma coisa: missão, objetivo. Você vai ver que, na verdade, nós temos um objetivo na vida. Porque se a gente não tem objetivo, a gente não tem lugar nenhum. Se a gente não tem objetivo, não tem foco. E na verdade você olha para o autor consumador da fé: corramos com paciência, porque você vai ver que corramos com paciência. Correr com paciência não é você andar devagar, é correr, é você estar num ritmo, numa intensidade, correr com paciência. Só que a questão principal é porque a nossa missão é maior que nós mesmos. E se deixamos de fazer nossa missão, as coisas não vão tendo mais graça. Eu vou dar dois exemplos que eu faço para vocês entenderem. Eu vou dizer de um rei que chamava Saul. Saul, eu vou comentar uma coisa aqui, ó, que alguns teólogos dizem que Saul foi eleito rei pelo povo e Davi pelo coração de Deus.
Muitos vão dizer isso aqui, eu não concordo, porque uma hora Davi fala assim, não, eu vou tocar no ungido, um escolhido de Deus. Davi fala isso. Então, na vez que Davi falou, eu creio, entendeu? Por mais que uns pensem que o povo elegeu Saul. Saul é eleito rei. Saul, ele está vindo, ele tem uma missão, porque o rei, ele tem uma missão para com o povo, mas ele tem uma missão com Deus. Para ele conseguir de verdade fazer a missão com o povo, para a gente fazer a nossa missão, que tem que ser feito, a gente tem que entender primeiro a missão com Deus. A gente tem que entender a nossa missão com Deus, a gente tem que entender o que fazer com o povo, quando as pessoas importam. Porque na verdade ele está no processo dele viver, só que na verdade ele se desvia só um pouquinho. Deus fala uma coisa para ele, faça uma coisa, e ele não faz. E ele não faz. O que acontece? Ele não faz, e você vê que a missão dele é fazer algo, e ele não faz a missão, porque ele quer fazer o eu, porque existe sempre a vontade de Deus e o nosso eu. A gente, para entender a nossa vontade real, é a vontade de Deus, não a nossa vontade do nosso eu, porque na verdade isso muitas das vezes é difícil a gente entender, porque na verdade ele quis fazer algo, porque nós somos assim, vamos ser sinceros. A gente muitas vezes tem vontade de fazer uma coisa, mas a vontade certa é outra coisa. O nosso coração é enganoso, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração ele precisa ser purificado todo dia, meditar dia de noite para purificar o nosso coração. Porque na verdade Saul tem que fazer uma coisa, e Saul sai da missão, porque a sua missão é maior que você mesmo. Eu vou voltar a falar isso aqui, vou repetir isso aqui, porque esse é o núcleo da mensagem. A nossa missão é maior que nós mesmos. Mas irmãos, eu não sei realmente, eu trabalho. É uma coisa que a gente tem que sempre estar ligado, que é ligado na terra, ligado no céu. A gente tem que estar ligado no céu, porque a nossa missão é maior que nós. Aleluia. Quando Saul deixou a missão dele de lado, o que ele tinha que fazer, ele perdeu o foco. Saul perdeu o foco, ele perdeu o foco e começou a fazer atrocidades. Começou a perseguir quem tinha que perseguir, começou a matar sacerdote, ele começou a fazer coisa, porque Saul reinou 30 anos, e muita gente fala, muito teólogo fala, que ele reinou na presença de Deus alguns anos, significa que ele reinou décadas na frente, sem vontade de Deus, porque Deus permite muita coisa acontecer na nossa vida, mas às vezes não é para ser feito aquilo lá. Você vê que ele perdeu o foco, ele continuou vivendo, porque a nossa missão, esse é o grande núcleo da mensagem. A nossa missão é maior que nós mesmos. Mas como que é isso? Deus nos ama cada um. Mas a nossa missão que nós temos que fazer é maior que nós. Você vai ver que aprender a contar os dias é você saber a sua missão. Porque na verdade cada um tem uma missão. Porque vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Na época que Jesus se ascendeu ao céu, os discípulos começaram a pregar. Muito perseguido, vai morrendo Tiago, vai morrendo outros. O que acontece? Chega um momento que antes de Paulo se converter, eles vão pregar na sinagoga, e na verdade é um dos maiores rabinos conhecidos, chamado Gamaliel. Ele chega a pregar para Gamaliel. Aí Gamaliel, ele não é convertido, ele não é cristão, só que ele conhece as escrituras, ele vai falar uma coisa interessante, passa muitas vezes percebidas e nós não entendemos o que ele fala. Gamaliel fala uma coisa em Atos importantíssima, eles vêm pregar, e Paulo, os outros fariseus ficam bravos, eles pregar na sinagoga, os apóstolos. Aí o Gamaliel chama todo mundo, os apóstolos, os outros fariseus, eles dizem assim: vou te contar uma coisa que Gamaliel fala, esse rabino, ele é venerado pelo povo, o país inteiro, assim, vou te contar uma coisa aqui para vocês. Tem um tal de Teudas, e um tal de Judas, não é o Judas que andou com Jesus, um outro Judas, Galileu. Tem um Teudas e um Judas, que eles se levantaram e começaram a criar uma revolução. E passou um tempo, por si só se acabou. Foi só um campo ligeiro, viveu rapidamente e acabou. O que eu quero dizer com isso? Eu quis dizer, quando é de Deus, ninguém consegue parar. Quando é Deus, não para. Tem que dizer isso, só o coração sabe dele. Falou assim: se alguém se levanta, é de Deus, não para. Se é do homem, para, porque é passageiro, é efêmero, é transitório, é rapidamente, passa. Ele falou com um monte de gente: se for esse Cristo, se ele é o Filho de Deus, não tem como mais parar ele. Olha o que ele fala, está escrito em Atos. Olha o que ele fala. Então, você vê o coração sabe desse Gamaliel.
Por isso que é muito falado, porque Paulo aprendeu com ele, porque Paulo, você vê que ele tem um coração distorcido. Para quem conhece a palavra, tem que tentar matar os cristãos. Você vê que ele não conseguiu matar o cristão. O coração dele, até se tornar sábio, ele teve que conhecer Jesus. Você vê que Gamaliel deu um conselho para ele: ó, se você quer pagar isso aí, se for de Deus, é aquela coisa, irmão. A situação, quando é de Deus, não precisa nem fazer muita coisa. Ela por si só já estava. Quando é de Deus ninguém para. A missão de Deus na nossa vida, ninguém para a missão de Deus na nossa vida. Deus é maior que eu, maior que você, maior que tudo. Então, na verdade, a missão que Ele tem na minha vida, na sua vida, Ele sempre vai concluir. E para concluir, o coração sabe. Deus me deu uma coisa para falar hoje, uma coisa que eu fiz há um certo tempo, aí hoje que eu me falar, então eu vou contar. É um segredo meu, que eu tenho com Deus. Para a gente entender o coração, sabe? Eu fiz uma coisa lá em casa e você pode falar hoje, tem um certo tempo, para mim ficar com fazer isso. É uma coisa que eu aprendi muito tempo, quando eu comecei a sentar aqui com o meu pastor, uma coisa parecida, mas o Espírito Santo fez diferente comigo. É tipo como se fosse, prega um papel na porta do quarto, coloca obras da carne, tudo anotável. Obras da carne, tudo anotável. Do lado, uma coluna. E do outro lado, você vai ver que é o dobro da carne, porque é do Espírito. E você coloca outra coluna do Espírito. E todo final de dia você chega lá. Você chega lá e você olha. Eu tive isso aqui da carne, eu tive a lascívia, tive negativo. Aí você passa, você vai vendo, eu tive ira, porque ira, irmãos, eu até escutei que Deus não se ira, a Bíblia fala que Deus se ira todo dia, só que a ira do homem é uma ira diabólica. Por isso, toda vez que o homem fica irado, a justiça se passa. A ira de Deus é uma ira diferente. Você vai ver que Deus se irou, Noé, todo mundo enfrentou a justiça dos homens. Noé olhou para o alto, a justiça é tua, essa é a justiça, porque Deus trabalha na justiça com juízo. Justiça e juízo são a base do trono. Você vai ver que na verdade, ira, lascívia, glutonaria, todo dia você vai ver, você vai pegar a obra da carne. Se eu tive alguma, você vai olhar no final do dia, você põe o negativo. Mas eu tive mais espírito hoje. Essa situação, se fosse antigamente, eu ia ficar irado. Essa situação, não fiquei. Ponto positivo. E você vai separar a carne do espírito. Todo dia você vai vendo isso. Você vai fazendo um cálculo. E qual que é o cálculo lá embaixo dessa tabela? Porque é a tabela da carne, uma tabela do espírito. Você vai olhar no final do dia. Para alcançar o coração sabe. Porque qual que é? A grade final é você entender assim: eu tentei fazer o bem, mas quando eu fui fazer, não saiu bem, saiu mal. Esse é o cálculo lá embaixo. Porque se você tentou fazer o bem e fez o mal, não. Se tentou fazer o bem e fez o bem, positivo. Então existe isso. Quando você consegue entender isso, de as obras da carne ser tiradas, quando você olha no final do mês, passou vários dias, você viu que do espírito tem mais que da carne, você está começando a alcançar um coração. Porque quem está na carne, Romanos 8, quem está na carne não agrada a Deus. A gente se torna sábio quando a gente agrada a Deus. É claro que a primeira coisa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor é você temer, não vai a situação, não vai dar certo a situação, vou parar. Isso é o princípio, o temor. Mas se você vai ler a Epístola de João, ele fala que o amor não tem nada de temor. Quando o amor começa a chegar, ele lança o temor fora, porque o temor conduz à pena. Pena não é amor. Ele vai explicar, você vê como que é umas coisas totalmente. O princípio é o temor, mas quando você está dentro do amor, não é. Porque o amor, ele lança o temor fora. A Epístola de João diz isso. Em outro momento eu vou explicar melhor essa situação. Mas o que acontece? Quando você pega, faz isso, carne, negativo, espírito, positivo. Quando a gente vê, porque é uma coisa interna nossa, é uma coisa interna, a gente olhar e analisar, falar assim: não, hoje eu fiquei na carne, Senhor, me perdoa, fiquei estressado,
E na verdade, quem está na carne não agrada a Deus. Então, a gente tem dia que fica mais estressado do que outros dias. Tem dia que são, porque existem os dias maus, por isso que tem a armadura, para você resistir os dias maus, porque os dias maus existem. Então, na verdade, no final do dia você vai olhar carne, negativo, espírito positivo, e você vai ver bem ou mal, que não é bem, não é mal. E você vai vendo isso, você vai alcançando o coração sábio. Esse coração sábio, a ação do Espírito, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Que maravilha de palavra, né? Não é fácil alcançar o coração.